Olá, mais uma vez. Estamos já prontos aqui para a lição número 4 do segundo trimestre de 2017. Né? É o ano em que Lutero pregou suas 95 teses lá na Alemanha. Né? E agora fazem 500 anos que estão comemorando efusivamente a união das igrejas, né? Especialmente a luterana com a católica, que foi a primeira a retornar. Bom, só para lembrar isso, hoje é quinta-feira, né? Já fiz minha pedalada, fiz 43 quilômetros, não muita coisa, é dia de semana, não dá para pedalar muito. Agora são 15 horas, né, da tarde, obviamente, e está uma temperatura agradável, estou embaixo aqui das minhas árvores e pronto para fazermos aqui esse comentário da lição número 4, que é impressionante. Tem coisas aqui que a gente vai ficar devendo, devia aprofundar muito mais. Né? Santíssimo e poderoso Deus, ajude-nos com teu Espírito, porque é muito profundo o que Pedro escreveu em bem poucas linhas nesta semana, para esta semana de estudo. Em nome de Senhor Jesus Cristo é que pedimos. Amém. Pois bem, o título da lição dessa semana, a lição número 4, não é? É Relações Sociais. Não lembro, posso estar enganado, mas acho que não tivemos ainda esse tipo de abordagem nas lições da escola sabatina. Talvez muito tempo atrás, mas eu não estou lembrado. Mas enfim, está aqui. Importantíssimo assunto, a lição foi muito bem escrita, muito embora resumida, também não cabe, não dá para escrever um livro por semana, né? E nós temos que aprofundar, buscar mais. Então aqui, 1 Pedro 4, versículo 8, já diz o seguinte: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Eu às vezes eu questiono às vezes com os meus alunos, será que somos todos nós burros, estúpidos, ignorantes? Nós aqui, eu, que somos contra a guerra, que somos contra a briga, contra o desentendimento, contra um matar o outro. E fazem tanto, os governos gastam, sabiam que os países do mundo gastam mais de 1 trilhão, bem mais de 1 trilhão de dólares por ano. Isso é em torno de 2% do PIB do planeta em armas. Isso é absurdo total. Bom, até uma pergunta: como é que seres racionais se relacionam e como deveriam se relacionar? Para essa lição dessa semana apresenta esse assunto aqui. Nós somos seres inteligentes e estúpidos, na verdade é isso. Grandes líderes, grandes cientistas fabricam armas, pesquisam, se aprofundam para ver como matar o outro. Em vez de a gente se entender, as ordens mundiais que houve, nós estamos na 6ª ordem mundial, sempre procuraram a paz e nunca encontraram. Né? Então aqui no mundo, especialmente no Brasil, vale a tal da lei de Gerson. Lembram da lei de Gerson, que agora já não se fala mais, mas se pratica, né? Levar vantagem em tudo, sempre. Sempre passar o outro para trás. Se tiver que passar para trás, para poder levar vantagem, então passa. Né? Isso é incrível. E qual é que é a lei de Deus? Ou seja, o princípio de Deus nas relações sociais. É a lei do amor. Jesus disse assim: eu vim para servir e não para ser servido. O mundo diz assim, a lei de Gerson: eu quero ganhar sempre, quero levar vantagem sempre. Jesus disse: não, eu não quero ganhar, levar vantagem. Eu vim para servir, eu vim para ajudar os outros, eu vim para salvar. Então, tem uma diferença aqui que a gente precisa, né, considerar, que é muito importante. Bom, mas vamos avançando aqui. A questão da relação entre igreja e Estado. Né? Eu fiquei estupefato. Guardei aqui em casa
folheto bem grande sobre líderes, anciãos da igreja, pastores da igreja, fazendo propaganda política por um membro da igreja que se candidatou a um cargo de deputado estadual. Mas como? Consultei a Ellen White, fui ler sobre isso. Bom, não aconteceu o que ela determinou que devia acontecer. Pastores, esses devem perder as credenciais. Está lá escrito. Não acontece nada. Na realidade, o comando em nossa igreja é muito liberal. Portanto, não tem o devido controle. Numa empresa, se fosse assim, vai à falência. Igreja e Estado tem que ser coisa separada. Nós, membros, nós, anciãos, nós, líderes da igreja, nós, pastores, não devemos nos envolver em campanha política. Ainda mais hoje, nesses tempos em que, para fazer isso, tem que se corromper. Da minha parte, está decidido, faz tempo, não é agora por causa dessa lição. Aquele líder, não importa qual, se for pastor, se for missionário, se for departamental, se for presidente, ou se for ancião, se for diácono, não importa o que seja, se envolveu em campanha política, para mim, perdeu total credibilidade. Pode vir pregar, lá pode pregar as coisas mais lindas do mundo. Não tem moral para fazer isso. Eu sei o que está escrito. No Brasil temos a Lava Jato, né? Já mencionei na lição passada. A Lava Jato está pregando, né? Como as pedras, pregando honestidade, pregando que um dia vai ter justiça, né? E está sendo combatida, inclusive por ministros do Superior Tribunal Federal, sendo combatida. Mas quero ver esses ministros, ou seja lá quem for, senadores, deputados, quero ver eles argumentar, mas isso eu quero ver, argumentar, lá depois do milênio, diante de Jesus Cristo. Isso que eu quero ver. Antes disso, felizmente, todos eles têm oportunidade de se arrependerem. É outra pergunta que eu tenho. Quero ver alguém deles se arrepender, porque teria que devolver aqueles milhões de dólares. É fácil de repatriar quando a turma lá do Lava Jato e os juízes vão lá e dizem, isso aqui não é teu, nós vamos pegar de volta. Aí é fácil. Outro pegou, trouxe de volta. E tem que fazer isso mesmo. Então, nós adventistas temos que nos envolver na pregação para sair daqui desse planeta. Isso que nós temos que fazer. Nossos pastores têm que ter interesse nisso. Não temos nada que nos envolver com política para ver se depois, como faz a Odebrecht, não sei o que mais, para ver se depois a gente consegue alguns favores dos políticos. Nós temos que ter fé no Espírito Santo em Deus. Ele pode muito mais que esses. Né? Nós temos que ter fé em nosso Deus, no Espírito Santo. O Império Romano naqueles tempos, a lição se ateve ao Império Romano, mas eu prefiro falar dos dias de hoje, né? Se ateve naqueles tempos, na exploração, etc. Que também o Império Romano garantiu naquela Pax Romana, que o Império Romano devia ser respeitado, né? Devia ser obedecido porque, enfim, protege os bons, os que obedecem, os que são corretos, e põe na cadeia os incorretos. Nem sempre aconteceu isso, seu Pedro, né? Tem que cuidar aqui, na leitura desse texto aqui. Era um império corrupto. Era um império que perseguiu os cristãos e perseguiu ferozmente durante os anos de 303 a 313. Matou muitos. Né? Esse era o tal Império Romano, horrível. O próprio Pedro foi perseguido. Né? Bom, porém, mais adiante nós vamos estudar o princípio aqui nessa mesma semana, o princípio de obedecer às autoridades políticas. Né? Bom, tem um outro assunto aqui que é muito chato. Extremamente chato. Depois, na parte de terça-feira, é um assunto gostoso, mas nem sei, segunda-feira é chato. Senhores escravos. É inadmissível
cristãos escravizar outro cristão, ou explorar outro cristão. Né? Por exemplo, você contrata um jardineiro e ele te cobra, vamos dizer, R$150 por dia. Ele precisa disso para viver, isso não é muita coisa não. Para quem paga pode não ser tão pouco, mas se você precisa que ele faça esse trabalho, tem que pagar. E fica chorando, etc e tal, e acaba ficando por 120. Isso não se faz. Né? A Odebrecht foi... o juiz, a justiça mandou pagar 50 milhões de reais por causa de trabalho escravo na África. Escravizaram brasileiros lá na África. Eles foram levados para lá. A Odebrecht, isso foi em setembro do ano passado, setembro de 2015, na verdade. Tá? E está recorrendo, etc. Mas como que nesses tempos do terceiro milênio depois de Cristo ainda existe escravidão? Se a justiça estiver correta aqui. Não é? Agora eu pergunto, como é que naquela época cristãos escravizavam outros, inclusive outros cristãos? Como é que naquela época gente do povo de Deus escravizava outras pessoas do povo de Deus porque faliram, porque, enfim, não tinham como pagar as contas, etc. E vendiam a si mesmos. A Bíblia sempre foi contra. Tinha lá o ano, a cada 50 anos, o ano jubileu, que é para os escravos se tornarem livres, e tinha que sair livre. Então a Bíblia sempre foi contra. Jesus sempre foi contra. Isso foi uma estupidez dos seres humanos, não foi uma coisa autorizada pela Bíblia, nem por Deus. Deus jamais iria concordar, mas jamais, que um ser humano escravizasse outro ser humano. Qual é a diferença entre um ser humano por causa de cor, por causa de raça, por causa de origem? Nenhuma. Não é? Então, vou ler aqui. Está em 1 Pedro, capítulo 2, vamos lá. Dá uma olhadinha. Esse texto aqui é um texto muito sábio. O que Pedro escreve, eu gosto muito de ler Pedro. Pedro é um sujeito muito prático, pragmático. Vamos ver aqui, 1 Pedro 2, do versículo 18 até o 23, olha tudo. Né? Tem paciência aí. Servos, sede submissos, com todo temor aos vossos senhores, e não somente aos bons e cordatos, mas também aos perversos, porque isto é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados? Por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticardes o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isto é grato a Deus. Não que Deus esteja querendo que a pessoa apanhe por ter feito o bem. Não, não é isso. Tem que entender bem o que está escrito aqui. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratava, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Isso aconteceu quando ele foi para a cruz. Né? Ele foi para a cruz. Nas outras ocasiões, em todas elas, Jesus se defendia com sabedoria, com elegância. Né? Quando vinham os fariseus, os saduceus, lá e tentavam ele sempre se defendia. Mas quando foi para a cruz, ele não falou, não abriu a sua boca em sua defesa. Por quê? Ele ia estragar tudo. Né? Ele veio para isso, veio para morrer, e a sua capacidade de argumentação é incrível. Ele ia derrubar todos os argumentos deles contra ele. Ele tinha que ficar quieto. Né? Mas o princípio que está aqui é outro. O princípio é o seguinte: faça sempre o bem. É muito melhor que você seja castigado fazendo o bem do que seja castigado tendo feito coisa errada. Hoje, esse princípio é muito mais válido do que naquela época. Né? Porque hoje você tem emprego, etc.
Então, se você está trabalhando, vamos ilustrar, se você está trabalhando numa empresa que não é uma empresa boa de você trabalhar, são horríveis, tratamento mal, etc. Faça tudo bem certinho, faça tudo corretamente. Mas de menos dia alguém vai ver, alguém vai falar, etc. E você vai conseguir um bom emprego, um emprego melhor. Porque se você for relaxado, etc., corresponder ao que estão fazendo para você, então... Eu vou citar um caso de um aluno da Unigia, da engenharia mecânica, dava aula também em engenharia mecânica. Ele me relatou um caso, ele trabalhava numa empresa lá, fez o TCC, trabalho de conclusão de curso nessa empresa, e criou ali um método de maior produtividade. E por esse método a empresa passou, naquela época, já faz assim uns 10 anos, passou a economizar em torno de R$500 mil por ano. Nem um muito obrigado, nem uma comissãozinha, nada. Ele estava bem chateado, me falou isso, estava bem chateado lá, etc. E tal. Olha, caprichei, etc. Criei um benefício para a empresa, assim por diante, olha só. Um dia desse eu me encontrei de novo com ele, como é que tá? Tudo? Saí da empresa. Uma empresa, não me lembro de onde, Santa Catarina, Paraná, uma coisa assim, contratou ele. Por bem mais. Descobriram o que ele tinha feito nessa empresa e levaram ele embora. Pronto, é isso. Esse é o princípio do Pedro. Faça tudo bem feito. Faça tudo bem feito. Você vai se dar bem. Se você corresponder, fazer mal, porque estão te tratando mal, quando é que você vai ter outra oportunidade? Nunca. Então é isso. Sabe as palavras. Pedro sabe as palavras. Vale a pena ler esse livrinho bem pequenininho aqui. Bom, mas vamos adiante. Esposas e maridos. Aqui eu acho que o melhor marido do mundo deve ter sido Salomão, porque conseguiu 700 esposas. Eu consegui uma. Eu também não deveria ter mais. Mais 300 concubinas. Era 1000 em conta redonda. Ele devia ser muito melhor que eu, né? Bom, mas aqui, essas palavras foram escritas segundo o autor aqui, mas segundo a Bíblia não é bem assim. Há esposas cujos maridos não eram cristãos. Vamos dar uma lidinha aqui. Já está aberto aqui. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 em diante. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vossos próprios maridos, para que, se alguns deles ainda não obedecem à palavra, sejam ganhos, sem palavra alguma, por meio do procedimento de suas esposas, etc. Se alguns deles. Então, naqueles tempos, os maridos, mesmo cristãos, porque alguns deles não eram cristãos, não tratavam bem as esposas, né? Aliás, como hoje, até dentro da igreja, tem muita mulher que sofre. Fora, é só ligar os noticiários. Todos os dias algum marido bateu na esposa, mas isso é todos os dias, não é que apareça todos os dias no noticiário. Mas eu não sei de quantas em quantas horas, ou menos de uma hora, uma mulher apanha do marido. Isso é horrível, não dá para pensar uma coisa dessa. Como é que uma mulher que é mais frágil, normalmente, porque às vezes tem uma mulher mais forte que o próprio marido, mas não é essa a questão. Tem que se amar um ao outro, né? Aqui em casa, eu e a minha Dulce, não tem essa. Ela não é submissa a mim, eu nem gostaria. Nós dividimos as tarefas. A parte financeira é com ela. Ela paga as contas, faz as compras, etc. e tal. E eu sou o que trabalha. Ela também trabalha, né? E como? A gente trabalha juntos. E temos o mesmo nível. Quando ela vai comprar qualquer coisa um pouquinho mais cara, tá, ela me pede. Eu faço a mesma coisa. Ninguém é superior a ninguém aqui entre nós dois. E creio que é assim. Porque lá Adão e Eva, tem que ser assim. Adão e Eva foi feita depois de Adão. Deus foi, quanto mais importante, mais por fim. Da sua criação. E ela era idônea, ou seja, igual, né? Auxiliadora e idônea. Então, um ajuda o outro. Tem que ser assim. Não tem nada disso de a mulher ser inferior ou ser submissa. Então, hoje isso não é aceitável. A mulher tem que ser respeitada. Ela não pode ser chefe, nem ele pode ser chefe. Os dois têm que ser iguais, tem que haver diálogo.
inclusive lá vai ela. Passar por trás para ninguém enxergar. E vai dar comida para os passarinhos. E aí a gente vive melhor. Ainda assim existem as desinteligências, as burrices do ser humano, né? Mas nós temos que procurar cada vez melhorar, seguindo esses princípios aqui, né? Então, para os dias de hoje, a submissão que eu entendi com relação à mulher se explicaria assim: ela é submissa ao seu marido e o marido é submissa a ela. E tem em outro lugar que está escrito assim: maridos, tratai bem vossas esposas. Isso também é um tipo de submissão. Mas ele não é o chefe dela e ela não é o chefe dele, né? Ambos trabalham juntos, cada um fazendo suas coisas e um ajudando o outro, um servindo ao outro. Creio que essa é a principal maneira, né, de nós vivermos bem. Bom, aqui então vem algumas coisas extremamente importantes quanto às relações sociais. Ou seja, as relações. Nós somos seres sociais, não somos seres que vivem isolados um do outro. Para começar, a gente constitui uma família. Família são 3 seres, né? O marido, a esposa e Deus. E a gente se relaciona, tem diálogo, etc e tal. E daí vem filhos, aí tem os amigos, tem os pais, tem os irmãos, tem outros amigos e um monte de gente. Que se forma uma sociedade, a gente gosta de conversar, principalmente as mulheres. Mas como gosta de conversar? Então a mulher, por que ela conversa bastante? Porque ela sente a necessidade de relacionamento. Bom, então que orientações Pedro nos dá aqui nas relações sociais? Abster-se das paixões carnais. Não é assim que nós devemos nos relacionar uns com os outros, né? Um abusando do outro, etc. Tal, pedofilia, ou até menos que isso, mas enfim, traindo a esposa, ou a esposa traindo o marido, não é por aí, né? E isso estraga o relacionamento, né? Por exemplo, os gentios é que faziam isso. Hoje a gente diz os pagãos, ou os não verdadeiramente cristãos é que fazem isso, né? E como tem, a televisão incentiva isso, né? É isso aqui. Sujeitar-nos às instituições humanas. Que instituições humanas se trata? Bom, aqui se fala de governos, etc. Se fala também de empresas, né? De universidades, de escolas, até dos sindicatos, que eu não participo. E não devemos também, porque sindicatos têm orientações ideológicas que não concordam conosco. Mas devemos respeitar, né, as outras instituições, a justiça, a polícia, né, as delegacias, as prefeituras, enfim, tem centenas e milhares de instituições, né, que nós devemos respeitar, né, devemos tratar com respeito. Muitas vezes não concordamos, não tem problema, respeita e discorda numa boa. É assim que funciona, né? E bom, tem aqui uma frase assim que eu anotei: e pela prática do bem emudecer os que não agem de acordo com bons princípios bíblicos, né? Nós temos que praticar o bem sempre, ser sempre honestos, nunca mentir, ser sempre corretos, sempre respeitosos, etc. E as pessoas aos poucos vão olhar: poxa, esse é diferente e ele é bem superior. Né? Como diz também na Bíblia, né? Não ser cauda, né? E a senhora White fala isso: não ser cauda, ser cabeça, né? Ou como diz lá em Deuteronômios, acho que é lá, como naqueles tempos, que nós devemos ser tais que os outros olhem e vejam nós como um povo superior, um povo inteligente e superior. Ou seja, nós devemos ser referência no mundo, né? Então isso começa a anular. Se um esposo se dá bem com a sua esposa, e se os dois se dão bem com os filhos e dão uma boa educação aos filhos, daí para fazer um bom relacionamento com a sociedade é normal. Como é que terão um bom relacionamento na sociedade, na igreja, na empresa, no lugar de trabalho, na escola, sei lá onde, no lazer, se não tiverem bom relacionamento em casa? Se brigam em casa, num momento de esporte, quando estiverem lá brincando, etc., bem logo vão estar brigando.
E eu fico impressionado como é que devem ser os lares de muitos dos nossos ministros, porque na hora, eu gosto muito de jogar futebol, na hora de jogar futebol, como brigam! E tem raríssimas exceções, mas como brigam! Isso denuncia algum problema em casa. É por isso que eu, muitas vezes, naquele outro ministro, eu não acredito no que ele prega. Não levo muito a sério. Porque, enfim, se eu vejo ele no esporte xingando, brigando, etc., mas depois tem que se perdoar, então ele não tem credibilidade. Cuidem-se para darem bons exemplos a nós que somos meros membros da igreja. Vocês já sabem que eu sou professor e falo sempre direto, não faço rodeios. Como Jesus fez, como está escrito na Bíblia, sigo esse, e como a senhora White fez. Por fim, aqui, o cristianismo e a ordem social. Bom, afinal de contas, o que é a tal da ordem social? A ordem social é um conjunto de coisas que pretende fazer com que se possa viver, trabalhar e viver bem na sociedade, é isso, não é? Então faz parte desse conjunto de coisas, a seguridade social, a saúde, a educação, a previdência social, né? A cultura, a família, o meio ambiente, né? As pessoas, as crianças, os adolescentes, os bebês, os jovens, os adultos, os idosos, masculino, feminino, tudo isso faz parte da ordem social, né? É um trabalho bem organizado em busca do bem-estar e da justiça social. Nisso, nós, adventistas do sétimo dia, podemos contribuir poderosamente. Por meio das empresas onde nós trabalhamos, as empresas que nós temos, por meio do ambiente onde nós influenciamos, por meio da nossa família, do exemplo, por meio... Eu vou dar um exemplozinho, por exemplo assim, você já sabe, aqui tem uma camiseta de ciclista, né? Essa é uma camiseta de passeio de ciclista. Eu gosto dela. Pode ver pela cor, que é uma cor berrante, que é para os motoristas verem. Né? Então a gente tem o Strava. O Strava é um aplicativo que registra os nossos passeios ciclistas. E de vez em quando o Strava comete um erro. Né? E às vezes ele aumenta a velocidade média. A minha velocidade média é um pouco baixa, eu já tenho 67 anos, não consigo mais ser tão veloz. Mas ele aumenta. E todo mundo quer mostrar o quanto é forte, quanto consegue alta velocidade. E quando ele aumenta, alguns deixam assim. Esses dias um teve média de 70 km por hora. Isso não existe. Né? Bom, quando acontece isso comigo, eu deleto isso. Porque eu tenho que deletar. Eu sou adventista do sétimo dia, eu não posso enganar os outros. Né? Ainda mais que o sistema ele aumentou, mas não aumentou muito, até era aceitável. Não é porque alguém possa descobrir. Não, não é por isso. Não é porque Deus sabe. Não é por isso. É porque isso está errado. Pronto. O Strava se enganou, está errado. Corrija isso. Ou então, se você não quiser deletar, escreva uma mensagem, ele dá para fazer isso. Escreva uma mensagem, o Strava se enganou. Eu fiz isso. E pronto. Porém, comigo não aconteceu, mas se em algum trecho você tomar a coroa de outro, por causa, a coroa é o campeão daquele trecho, né? Tomar a coroa de outro, por um erro do Strava, você tem que deletar. É isso. Se quer ser os adventistas do sétimo dia, ser honestos, corretos, né? E isso é ordem social. Né? Então, o que diz aqui, por exemplo, eu fiz a resposta aqui. Sempre que possível devemos obedecer a autoridades, porém, nesse caso, os apóstolos preferiam obedecer a Deus a obedecer aos homens, quando isso era necessário. E vai acontecer. Bem, logo, por exemplo, vem o decreto dominical. Não vai demorar muito, não sei quanto tempo, mas vem, tá por aí, né? Não é que esteja na mesa do presidente lá, isso já é fofoca. Mas nesse caso, nós vamos obedecer a Deus, nós vamos guardar o sábado. E o quanto possível não ofender a autoridade. Né? Por exemplo, você não precisa, quando vem o decreto dominical, começar a cortar a grama sábado, domingo, fazer barulho, bater prego, não sei o que mais lá. Não provoque também, mas não obedeça. Quando for obrigatório, por exemplo, de você trabalhar no sábado. Acima de tudo, obedecer a Deus. Né? Bom, vou concluir na história de Pedro e João. Eles estavam pregando, eu acho até hilariante isso, é engraçado.
Estavam pregando e foram presos porque estavam pregando, presos pelos judeus, que foram criados por aquele que veio morrer por eles, que era Jesus Cristo. Pode um negócio desse? Bom. E foram presos e de madrugada veio um anjo e tirou eles da prisão e ninguém viu. As portas continuaram chaveadas, etc. Saíram. E eu disse, vai lá, vamos lá pregar no templo. Estavam eles lá no templo. De manhã, cedo, se reuniu o Sinédrio, que deveria defender Pedro e João, ou defender todos os pregadores, deveria defender Jesus Cristo. Mandou os guardas lá, vamos lá, tragam o Pedro e João, que agora nós vamos julgar eles. Vamos dar uma camaçada de pau e vamos julgar esses dois aí, ficam pregando aí. Os guardas foram lá, não tinha ninguém dentro da cela. Não tinha ninguém. E estava tudo chaveado, as sentinelas que cuidavam ali, etc e tal, estavam lá, ué, não vimos ninguém passar. Ué, mas como isso? Isso eu acho engraçado. O anjo foi lá e tirou. Mas isso é uma coisa muito mais bonita. Como é bonito isso? O poder de Deus. Né? Voltaram só, não tem ninguém lá. Como assim? Estavam perplexos. No meio da perplexidade apareceu um dedo duro, né? Um fofoqueiro. Né? Sempre tem. Sempre tem. Dentro do povo de Deus, no final, quando tiver o decreto dominical, vocês vão ver o que vai ter de dedo duro. Né? Dizendo, ele mora lá, ele guarda o sábado. E tu não? Eu guardava. Foi lá, olha, estão pregando no templo. Foram lá, trouxeram eles. Mas trouxeram delicadamente, porque estava assim de gente ouvindo eles. E essa gente toda veio junto. Ué, o que vamos fazer com eles? Vamos junto lá, vamos ver. Não foi como com Jesus que abandonaram. Não, aí o povo veio junto e os guardas ficaram com medo. Não sei lá quantos guardas, 2, 3, sei lá. E aí Gamaliel falou. Gamaliel era um do Sinédrio, sujeito com muita inteligência. Defendeu eles. Olha, resumindo. Vários outros já se levantaram e criaram um auê aí, etc. E acabou. Acabou porque... Mas se esses que estão pregando aí, se isso for de Deus, vocês vão se ver combatendo o próprio Deus. Então deixa eles em paz. Ele falou isso sem que Pedro e João ouvissem. Mas de alguma maneira isso acabou sendo escrito aqui. E se não for de Deus, isso vai morrer por conta, como todos os outros já aconteceu. Aí todo o conselho lá de 60 e poucos ali, 70 por aí, tá uma boa ideia. Mesmo assim, pasmem, mesmo assim deram uma tunda de laço nos dois e mandaram eles, proibiram eles pregar. E eles, os dois, saíram felizes por ter recebido uma tunda de laço em nome de Jesus Cristo. Saíram felizes, então ainda fizeram o bem para os dois. Olha que bom que nós estamos sofrendo em nome de Jesus Cristo. Esse é o princípio. Se você tiver que sofrer, que sofra por ter feito o bem, por ter seguido a Cristo. Porque isso é o caminho da vida eterna. Não é que você tem que sofrer para alcançar a vida eterna, não é isso. É que o diabo não gosta. Essa é a questão. Nós não temos que sofrer para sermos salvos. Não é isso. Temos que fazer o correto. Mas sofreremos, porque tem uma oposição aqui no mundo. Então essa é a lição dessa semana. Eu creio que ficou fora aqui coisa demais, né? Ficou fora coisa demais. É uma lição que precisa ser aprofundada. Quem sabe revisada, sei lá, fazer uma outra reunião à parte para aprofundar mais. Santíssimo e poderoso Deus, esteja conosco, nos ajude a entender essas lições maravilhosas e a praticá-las. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém.